né? Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Amém? Pai, eis a tua palavra, nós te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Tu tens liberdade aqui, Senhor, então manifeste o teu poder, manifeste a tua graça e fique à vontade entre nós, em nome de Jesus. Amém? Então, estávamos ali, pode sentar? Quantas foram as mulheres que nós falamos essa semana que está na genealogia de Jesus, gente? Foi contar. Foi contar, bora. Foi primeiro Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Prestaram atenção, parabéns, né? Glória a Deus. E aí, quais das mulheres vocês mais gostaram e se identificaram? Ruth? Rapaz, foi quase geral aqui, né? Se fosse uma competição, Ruth ganhava, né? A história de Ruth é muito linda. E a gente vai começar lembrando algumas coisas, né? A Tamar, por exemplo, ficou viúva por 2 vezes e ainda perdeu, né? Ali foi tida como amaldiçoada. Por quê? Porque ela casou com o primeiro marido, o marido morreu. Casou com o segundo morreu. Quem olhava para ela falava: essa mulher é amaldiçoada, tem alguma coisa de errado nela. Porque o primeiro estava fazendo o que não devia. Então o Senhor, permitiu que ele morresse. O segundo, ele deveria casar com ela, e pela lei do levirato, ele deveria dar filhos para ela, né? E esses filhos entrariam na descendência do primeiro. Então ele falou: não posso ter filho que vai ser considerado filho de outro homem que já morreu, né? Então ele acaba não fazendo o que era certo e o Senhor também o pune. E na terceira vez, o pai já preocupado: não, essa mulher casou com meus 2 filhos, morreu, não vou dar o terceiro. Então essa mulher, eu imagino tanto que ela sofreu. Vocês conseguem imaginar perder 2 maridos e ficar sem filhos? Porque naquela sociedade, uma mulher que ela não tivesse filhos, ela viveria sem saber o que fazer, porque eram os filhos que iriam cuidar dela na velhice, né? E agora ela pensa assim: o que vai ser de mim na velhice? Sem filhos, viúva, e ainda sou considerada por muitos como amaldiçoada, porque quem casa comigo morre. Imaginam a mente daquela mulher. E a Bíblia diz que o pai ali daqueles maridos dela manda ela voltar para casa, ficar na casa do pai, prometendo que quando o terceiro filho completasse a maioridade, iria dar para ela, né, como esposo. Mas o tempo passa e ele não deu para ela esse menino. E aí ela foi ficando velha e ela falando: eu preciso fazer alguma coisa. Então a Bíblia diz que ela se veste de prostituta e ela vai em um lugar que sabia que ele iria, e ali ele estava vivendo luto também, tinha perdido a sua esposa, e ela acaba fazendo com que ele se encantasse por ela, se deitasse com ela. E quando ele volta depois, ele não consegue encontrar, e ele pergunta para as pessoas: olha, cadê a prostituta que vivia aqui? E as pessoas falavam: não, aqui não tem nenhuma prostituta. E aí ele volta para casa, e quando ele descobre que Tamar estava grávida, ele fica embravecido, né? Meu Deus, essa menina engravidou de outro, sem saber que o filho era dele. E ele queria até apedrejá-la, mas o Senhor interveio, porque ela começa a dar, né, os objetos que seria do pai da criança. E quando ele entende aquilo, ele descobre que Tamar foi mais justa do que ele, porque ela não procurou outros homens para engravidar, mas ela queria seguir, né, a linhagem do marido, do primeiro marido dela. E quando a gente lê essa história, a gente vê que ela foi esquecida pelo homem, mas ela não foi esquecida por Deus. Eu imagino que nem nos maiores sonhos de Tamar ela imaginou que um dia ela seria uma mulher de bem, no sentido que ela era considerada por todos
como amaldiçoada. E ela nem imaginou, nunca imaginou que um dia ela entraria na genealogia do nosso Messias. Porque Deus é um Deus de novas histórias. Aquela mulher era uma mulher improvável. Para todo mundo era amaldiçoada. Mas Deus não a via como amaldiçoada. Pelo contrário, Deus via aquela mulher como uma mulher bem-aventurada. Porque o que as pessoas pensam ao nosso respeito não importa perante o Senhor, né? O que importa é o que Ele pensa sobre nós. E o que Ele vê em nós é um futuro de glória. Amém? Os homens olham para nós e vê os nossos defeitos, as nossas fragilidades. Mas Deus olha para nós e vê o melhor que há em nós. E Ele sempre vai valorizar o melhor que há em você. Amém? E a segunda mulher que eu acho a que mais mexe comigo é a Raabe. Porque Raabe era o quê? Uma prostituta. E se prostituta para nós no tempo atual, muitos já olham com um olhar, né, de ai, que é prostituta, não se mete. Então imagina naquele tempo, era muito estranho. Então essa mulher, ela sofreu demais. E quando ela encontra aqueles espias e ela faz um pacto com eles, olha, eu vou proteger vocês aqui, mas vocês vão me prometer que quando vocês vierem tomar essa terra, vocês vão proteger a mim e a vida da minha família. Eu imagino que quando eles vão, né, para suas terras e volta de novo e começa a buzinar lá em volta, né, tocar as trombetas, e Raabe desconfia, gente, tá chegando o dia. O Senhor, o Deus de Israel, vai tomar essa cidade inteira. Ela acreditou tanto que Deus iria fazer. Eu acho muito bonita as palavras que ela usa para falar com aqueles espíritos. Ela usa e ela fala assim, olha, eu sei que o seu Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Ela acreditou tanto nos espias, no poder de Deus, que ela fala para aqueles homens, olha, você vai me dar a sua palavra, que quando vocês destruírem toda essa cidade, a minha vida e a vida da minha família vai ser poupada. E aí aqueles espias dizem, olha, beleza, tá, vamos fazer um compromisso. Só que observa, quando aqueles espias saíram, que as buzinas, as trombetas começaram a tocar. Aí eu imagino Raabe vindo falar com a família dela. Ei, bora entrar para casa. Eu fiz um compromisso com os espias de que se nós estivermos em casa, Deus de Israel nos protegeria e nada iria acontecer conosco. E eu imagino a família dela sem conseguir acreditar nela. Você enlouqueceu, menina? Como assim? Você acha que esse povo vai proteger a gente? Eles estão vindo para acabar com tudo, Raabe. E eu imagino agora a briga dentro de casa de Raabe. Fica. E eles falam, não fico, fica, não fico. Porque eu acredito que nem a própria família dela acreditou nela. Só que Raabe, ela guardou no seu coração. Eu creio que Deus de Israel, Ele é fiel para cumprir as promessas. Eu creio. Ele fez tantas coisas, nós ouvimos falar de tantos feitos dele, de tudo que ele fez, então eu creio que ele vai vir, vai destruir tudo, mas nós seremos guardados. E eu imagino que ela sofreu com aquela família, com o descrédito deles. Só que é interessante que mesmo que talvez a família não acreditasse nela, que mesmo que as pessoas rejeitassem ela por ser uma prostituta, mas Raabe, ela guardou dentro do seu coração a promessa que os espias haviam feito e ela confiou no Senhor. E aí eu entendo que talvez as pessoas não vão acreditar no que você carrega, talvez as pessoas não vão acreditar no que Deus te deu, no que Deus falou para você. Só que assim como Raabe, você precisa acreditar. Talvez as pessoas vão olhar para os seus sonhos e não vai conseguir acreditar. Só que quem tem que acreditar nos sonhos que você carrega é você mesmo. Então quando alguém te disser assim, olha, eu acho que nunca vai acontecer, não, eu acho isso muito improvável, você precisa manter a sua fé firme em Deus, acreditando que Ele é poderoso para fazer.
Porque mesmo que as pessoas duvidem, você precisa ter ciência que o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que nós pensamos ou pedimos. Ele pode fazer. E Raabe, ela nos mostra que Deus é um Deus que faz tudo novo. Era uma prostituta em um tempo, em outro o Senhor pega aquela mulher e coloca na sua genealogia, na sua história, sabe? Porque o homem pode rejeitar, mas Deus não rejeita. O homem pode desprezar, mas Deus não despreza. E o posicionamento de Raabe fez com que Deus salvasse não somente ela, mas toda a sua família. É o seu posicionamento que Deus quer ver. Sabe, às vezes Deus quer te levantar como uma mulher improvável para, através da sua vida, salvar a sua família, salvar o seu esposo, salvar os seus filhos, salvar aqueles que estão ao seu redor. E talvez você não consiga acreditar, mas eu sou tão improvável, Senhor. Quem sou eu? Eu não sou ninguém, mas é você mesmo que Deus quer usar. Raabe foi um canal de bênção para que através dela o Senhor salvasse toda a sua família. E é o Senhor, Ele quer nos usar, mulher. Nós somos talvez improváveis para muitos, mas Deus olha e Ele vê, não, essa mulher, é ela mesmo que eu quero usar, é ela mesmo que eu quero usar para fazer a diferença nesse mundo. Sabe, de prostituta, ela se tornou a ancestral do nosso Messias. Porque o que acontece hoje não designa o seu futuro. O que acontece hoje na tua vida não vai respaldar, não é o que vai acontecer no seu futuro. Porque as pessoas olhavam e diziam, é uma prostituta. Mas o Senhor olhava de lá e dizia, para mim não é, para mim é uma mulher de fé. Para mim é uma mulher de fé. As pessoas olhavam com um olhar e Deus olhava com outro. Você percebe isso? As pessoas olhavam para Raabe e diziam, é uma prostituta. Deus olhava lá do céu e dizia, que mulher de fé. Que mulher de fé. Então os olhares das pessoas não é o olhar de Deus. Então aquilo que as pessoas falam para você não é a realidade de Deus. E entre as palavras dos homens, você precisa ficar com a palavra de Deus. Aquilo que os homens pensam não importa, você precisa entender e aceitar o que Deus pensa ao seu respeito. E a outra mulher é Ruth, viúva e estrangeira. Gente, eu acho linda a história de Ruth, né? A lealdade dela com sua sogra. E às vezes a gente tem tanta dificuldade em ser leal a outra pessoa. E aquela mulher disse, olha, eu não tenho mais marido, você também perdeu seu esposo, você perdeu seus filhos, mas eu vou te acompanhar onde você for. O seu Deus vai ser meu Deus, o seu povo vai ser meu povo, e nós vamos andar de mãos dadas. Gente, era uma idosa. Então, pela lei, Ruth só poderia casar agora com alguém da família, para que pudesse dar continuidade. E aí, ela sem filhos, sem ninguém para cuidar dela, mas ela resolve ser fiel à sua nora, à sua sogra. E é engraçado que quando nós abrimos mão da nossa vida para cuidar de outras pessoas, Deus cuida da nossa. E aquela mulher, ela abriu mão da sua vida para cuidar da sua sogra. E ela viu Deus cuidando dela. Ruth foi uma mulher improvável. Nunca imaginou que de estrangeira, viúva, um dia entraria na genealogia de Jesus. Ruth nunca imaginou. Mas uma coisa que nós aprendemos com Ruth é que o Deus que nós servimos é um Deus que surpreende. É um Deus de surpresas. Sabe, talvez Ruth, ela só imaginou assim, ó, eu vou sair daqui, vou com minha sogra cuidar dela, vou morrer viúva, né? E vou cuidar dela até o fim. Só que quando a sogra de Ruth, Noemi, morresse, o que seria de Ruth? Sozinha em uma nação que ela não conhecia, que ela não sabia como viveria lá. Só que assim, ela não se preocupou com isso. Ela só queria cuidar de uma viúva idosa. Só que no momento que ela pensa em outras pessoas, Deus pensa nela e cuidou dela. Deus surpreendeu, porque Deus é um Deus que surpreende. Então assim, talvez, mulher, você olhe para a sua vida e você não consegue entender algumas coisas, mas confie em Deus, porque Ele é um Deus que sempre surpreende. Amém? A outra é Betseba, viúva
e perdeu o filho. Vocês conseguiram perceber o que essas mulheres têm em comum? O que elas mais têm em comum é dor, luto, né? Tudo que essas mulheres mais viveram era perder o esposo ou então perder o filho. Raabe rejeitada, Tamar sendo considerada amaldiçoada. Então tudo que essas mulheres viveram foram dores ao longo da sua vida, dores amargas. Essa semana eu estava assistindo uma ministração de alguém muito conhecida no Brasil e no mundo, e ela contando ali, pregando com muita graça, com muita unção, com muita ousadia. E teve um momento que ela diz assim: gente, vocês me veem hoje assim pregando, tão abençoada, mas vocês não têm ideia do que já aconteceu na minha vida. Eu fui abusada aos 5 anos de idade. E aos 5 anos de idade, eu passei a minha vida sofrendo, carregando esse fardo pesado, que eu não tinha alegria, eu não tinha paz, eu não tinha felicidade. E eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar aqui ministrando para mulheres, sendo que eu já sofri tanto ao longo da minha vida. E aí eu ouvindo isso, eu falei, como Deus é lindo. Talvez essa mulher era uma improvável. Quem olhou para ela disse: meu Deus, foi abusada e carrega esse fato pelo resto da sua vida. Mas Deus olhou para ela e viu que ela tinha algo e disse: não importa o que aconteceu na sua vida, o que importa é que eu vou fazer a partir de hoje. E pegou essa mulher e levantou, e das suas dores Deus está usando para curar outras dores, sendo remédio para outras vidas, porque aquilo que você sofre, aquilo que você enfrenta se torna um testemunho, se torna bálsamo para a vida de outras pessoas, se torna remédio para a vida de outras pessoas. E eu sempre falo que nas áreas que nós somos mais afligidos é a área que Deus mais quer nos usar para trazer cura para outras pessoas. Então eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais são as dores que você carrega, eu não sei quais as aflições que você tem vivido, mas eu quero te falar nessa noite que é das suas ruínas, das suas feridas, que Deus quer te reconstruir, que Deus quer fazer com que você se torne cura na vida de outras pessoas, chaves na vida de outras pessoas, sabe? Tem pessoas que são chaves na nossa vida, que abre portais assim, que você, quando chega perto dessa pessoa, você entende: meu Deus, obrigado pela vida dela, por tudo que o Senhor está fazendo na vida dela e na minha vida. Então assim, eu oro para que todas as feridas do seu coração, para que tudo aquilo que o inimigo tentou paralisar, que o Senhor agora te use e te ative para abençoar outras vidas, em nome de Jesus, amém? Então Betseba, ela foi viúva também. E aí ela acaba tendo um relacionamento extraconjugal com o rei, e ali nasce um filho, mas como punição aquela criança morre, certo? E aí eu imagino como foi difícil para Betseba. Já tinha perdido o esposo e agora perdeu o seu filho. E aos nossos olhos, essa mulher, ela não deveria entrar na genealogia de Jesus. É ou não é, gente? Ela traiu o marido. Gente, como uma pessoa poderia entrar? Mas uma coisa que nós aprendemos com Betseba é que Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus que faz tudo novo. Ela começou errado, mas ela se arrependeu. E onde há arrependimento, Deus trabalha. Aonde há arrependimento, Deus faz o milagre. E aquela mulher é a prova de que o nosso Deus é um Deus que faz tudo novo. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então não importa como você viveu até aqui, o que importa é o que Deus quer fazer na tua vida a partir daqui, amém? O que Deus quer fazer na tua vida a partir daqui. Essa semana eu estava me lembrando de como era a minha infância. Gente, eu fui uma criança tão doente, que eu falo: Jesus, tem misericórdia, cuidadinho da minha mãe e do meu pai, porque gastaram comigo, gastaram mesmo. Sabe, eu me lembro que abri um posto de saúde perto da minha casa, gente, e em menos de, acho que 3 meses, foi pouquíssimo tempo, eu já tinha preenchido uma folha, essas folhas que eles anotam, os protocolos, né, que anota, eu já tinha preenchido a frente e o verso, todinha.
Quase sempre eu ia parar lá. E aí eu fico imaginando, falei assim, meu Deus, quem imaginou que um dia o Senhor ia pegar aquela menininha doente, que não tinha nada, sabe? Algumas vezes foi dada com morta, e ia levantar para hoje estar ministrando a palavra e com saúde, isso que importa, né? E eu falo assim, Deus é um Deus que faz tudo novo. Aquilo que o inimigo tenta paralisar, aquilo que o inimigo tenta fazer com que seja paralisado, o que Deus quer fazer, Deus faz de novo. Então eu declaro sobre a tua vida um novo de Deus, que aquilo que o inimigo tem tentado paralisar, que aquilo que você acha que não tem mais esperança, que aquilo que não tem mais sabor de vida, de esperança, de alegria, que o Senhor mude agora e que te dê alegria, e a alegria do Espírito Santo verdadeiro. Sabe, que a tua história seja mudada a partir de hoje, para que através da tua vida, outras vidas sejam alcançadas e abençoadas através de você. Amém? E por último, Maria. Eu falei que eu não ia demorar hoje. Maria foi aquela que abriu mão da sua vida para viver os sonhos de Deus. Maria, ela poderia ser morta, ser apedrejada, quando ela disse sim para o anjo, né? Sim para o propósito de Deus, sim para a missão. Ela abriu mão da sua vida para seguir os planos de Deus. E mulheres improváveis são aquelas mulheres que abrem mão da sua vida para viver os sonhos de Deus. Às vezes a gente olha na televisão, na internet, e a gente vê mulheres lá em cima, mulheres famosas, com não sei quantos seguidores, mulheres sendo usadas por Deus nessa terra, e a gente fala assim, nossa, ela está lá. Mas às vezes quem olha essas mulheres não sabe os caminhos que elas tiveram que seguir até chegar lá. Porque nós queremos mais de Deus, só que para recebermos mais de Deus, nós precisamos renunciar a muita coisa. E a pergunta que eu te faço nessa noite, você está disposto a abrir mão de algumas coisas para viver os projetos de Deus na sua vida? Você está disposta a abrir mão da sua vida para viver os sonhos de Deus para você? Você está disposta a dizer não para você, para viver, para dizer sim para o Senhor? Maria, ela sonhava com um casamento daquele jeito, sonhava o dia que ela ia se deitar com seu marido, estaria tudo durinho, tudo bonitinho, né? Só que até Jesus nascer, ela não se deitou com o José. Então imagine depois que Jesus nasceu, que ela foi, né, se conhecer, né, fisicamente com José, e o seu corpo já não era mais o mesmo. Havia mudanças da gestação, que a gestação deixa. Então imagina aqui, ó, Maria, ela abriu mão do seu corpo para viver o propósito de Deus. Maria, ela correu o risco de ser apedrejada e ela preferiu a morte, mas ela disse sim para o projeto de Deus na vida dela. Maria, ela disse sim para tudo o que Deus queria, só que isso foi renúncias. E hoje o nome de Maria perpetua a geração. Até hoje nós falamos de Maria. A Igreja Católica, né, adora Maria. Mas essa Maria é um exemplo de submissão, um exemplo de renúncia. E a pergunta que eu te faço, você está disposta a renunciar a sua vida, a sua carne, o seu corpo, o seu eu, para dizer sim para o propósito de Deus? Nós queremos crescer, nós queremos viver coisas grandes, nós queremos viver coisas extraordinárias. Mas será que nós estamos dispostas a abrir mão do nosso eu e dizer, Senhor, eu aceito a tua vontade? Sabe, nesse tempo o Senhor quer levantar mulheres improváveis, mulheres que ninguém dava nada, assim como Raabe, mulher diz que era descredibilizada pela população, mulheres que era considerada amaldiçoada, mulheres que as pessoas olhavam e diziam, eu não vejo futuro nenhum nela, mas que Deus olhava e dizia, eu acredito em você, eu acredito em você. Deus quer te levantar, Deus quer te levantar, Deus quer te levantar, Deus quer me levantar. Eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer nessa igreja. E não é somente na vida dos liderados, é na vida de todos nós. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Eu vejo ali, ontem, na quinta-feira eu não vim para a igreja, e eu estava em casa, gente, sincero mesmo, de todo o coração, vendo a Ilana pregar, diaconisa Ilana, sabe aquele coração de mãe espiritual que fica tão orgulhosa? Eu estava daquele jeito, em casa assistindo, meu Deus, tão orgulhosa assim, sabe? Falei, meu Pai, Deus quer nos levantar, queridos, eu sei que Deus tem muito, nós somos improváveis,
Talvez nós olhamos para nós e não conseguimos ver o valor que nós temos, mas Deus sabe o valor que nós temos e Ele quer te usar. O inimigo, ele tenta jogar. Hoje tá feio. Voltei. Então o inimigo, ele tenta jogar na nossa cara nossos passados, nossos erros, as nossas fraquezas. Só que Deus, ele tenta lançar no nosso coração o que nós temos de precioso, o que nós temos de valoroso. Então assim, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero que você entenda, assim como Raabe, que mesmo que as pessoas não consigam entender o que você carrega, que mesmo que as pessoas não consigam acreditar na tua visão e no teu sonho, você precisa manter vivo dentro de você. Você precisa acreditar. Não importa o seu futuro, o seu presente agora. Ai, talvez você olhe e você fala assim, meu Deus, eu me sinto tão assim, eu ainda tenho tanta coisa no meu coração. O Senhor já usou tantas pessoas para falar de sonhos, de projetos, de coisas que o Senhor tem na minha vida, mas eu não consigo acreditar, porque eu olho para dentro de mim e eu me vejo como um improvável. Mas é essas pessoas que Deus quer levantar e que Deus quer fazer maravilhas acontecer na vida dela. Então eu profetizo que você e eu somos improváveis para os homens, mas Deus nos escolheu como um instrumento para essa geração. Que através da sua vida o Senhor vai salvar pessoas em volta, não somente em voltas, mas a sua família. Raabe, ela entrou na terra prometida e ela entrou com a sua família. E eu profetizo que você vai entrar na terra prometida com a sua família também. E vai levar não só a sua família, mas muita gente contigo. Amém? Então eu quero encerrar aqui, mas eu quero dizer para você nessa noite: não desista dos sonhos e dos projetos de Deus para a tua vida. Não desista dos sonhos e dos projetos de Deus para a tua vida. Talvez você tenha sonhos que você olha assim e você acha assim, Senhor, parece ser tão impossível de acontecer, de realizar. Mas uma coisa que nós temos aprendido, que porque para Deus não há impossíveis. Para Ele não existe impossíveis. Sabe, Deus é aquele que pega aquele que estava lá na lama e traz para o altar. Deus é aquele que pega a estéril e faz dela mãe de filhos. Deus é aquele que pega aquela pessoa que era repudiada pela sociedade e faz dele um canal de bênçãos. Porque para Deus não existe impossíveis. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer na tua vida aquilo que Ele quer. Deixa Deus fazer na tua vida aquilo que Ele deseja. Os sonhos dele para a tua vida. Não importa como você chegou aqui. O que importa é que Deus quer fazer a partir de hoje em você. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós estaremos orando. Aleluia. Nós estaremos orando e nós estaremos clamando ao Senhor. Pai, nesse momento eu quero apresentar as tuas filhas, Pai. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada uma. O Senhor conhece os sonhos de cada uma, Pai. E eu te entrego agora, Deus, os nossos sonhos. Ainda que para nós pareça ser tão impossível de acontecer. Ainda que para nós pareça ser tão impossível de se realizar. Mas nós acreditamos no Teu poder, Senhor. Então acende em nós a chama. Acende em nós a esperança. Acende em nós o sonho, Deus. Para que mesmo que as pessoas duvidem ao nosso redor, o nosso coração, assim como Raabe, tenha certeza da Tua promessa. Tenha certeza do que o Senhor pode fazer. Então eu clamo agora, Deus, para que o Senhor acenda os sonhos novamente no coração de cada mulher, que aquilo que o Senhor prometeu desde criança, queria levantar no louvor, queria usar da palavra, queria usar em algum dom, e o tempo passou e não vemos isso acontecer. Que possamos continuar acreditando que o Senhor é poderoso para fazer, para realizar, ainda que os nossos olhos nós não vejamos como, mas o nosso presente não define o nosso futuro. Nós acreditamos em um futuro de glória para as nossas vidas. Nós acreditamos nas Tuas promessas sobre nós, Pai. Então eu te peço nessa noite, nos ensina a confiar em Ti. Eu sei que aqui tem mulheres improváveis aos olhos da sociedade. Talvez nem
na sua família acreditem nela, mas eu creio que o Senhor acredita em nós. Então nós nos colocamos aos teus pés, Pai, para te pedir, Senhor, cumpra as tuas promessas em nossas vidas, cumpra, Deus, os teus sonhos em nossa vida. Nós apresentamos o nosso sonho a ti, Deus. Eu apresento o meu sonho a ti nesse altar, Pai, e eu quero te pedir, oh Deus, cumpra, realize em nome de Jesus. Assim como essas mulheres que nunca imaginou na sua vida que um dia entraria na genealogia do Senhor, mas o Senhor fez acontecer. Nós somos improváveis, Deus, mas eu sei que é nós que o Senhor quer usar, é essas mulheres que o Senhor quer usar. Então nós abençoamos cada uma nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você pode olhar para alguém e dizer, você é uma improvável, mas Deus quer te usar.